o livro do patriarca Jó, capítulo 1, versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. Quantos irmãos estão procurando? Quero louvar muito a Deus pela vida do nosso pastor Frank Mendonça. Deus o abençoe poderosamente, todo o respeito que eu tenho por ele, pelo ministério e a visão abrangente que Deus tem dado. De fato, é um visionário agraciado por Deus como poucos no mundo, e a prova disso é que cada um de vocês aqui é a materialização de uma visão que Deus tem dado para ele. Deus abençoe demais a missionária Marciene, obrigado pelo convite, Deus abençoe poderosamente, pregadora da palavra, um instrumento, uma arma nas mãos de Deus. Deus abençoe a dupla Regivan e Vânia. Deus abençoe o pastor Ramon, Deus abençoe poderosamente. Eu louvo a Deus muito pela vida da minha mãe, ela está ali. Deus abençoe poderosamente, tá bom? Amém, 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 amém. Quantos acharam? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem reto, sincero, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Podeis se sentar? Irmãos, a gente vai perceber que todos os 66 livros da Bíblia, tanto os 39 do Antigo quanto os 27 do Novo, nós vamos perceber que a Bíblia vai apresentar a biografia de homens e de mulheres que de fato tiveram atitudes dignas de serem imitadas e copiadas. Ao mesmo tempo que nós vamos perceber que na Bíblia nós vamos encontrar biografia de homens e de mulheres que tiveram atitudes que de fato não podem ser copiadas. Mas não é o caso do patriarca dessa noite. O patriarca dessa noite, ele simplesmente nos apresenta uma relação interessante entre como servir a Deus e ao mesmo tempo ter que caminhar pela estrada do sofrimento. A Bíblia começa apresentando justamente as suas 3 principais marcas. A primeira marca acontece de ser definida por marcas espirituais. A Bíblia começa dizendo que Jó era um homem reto, que Jó era um homem temente a Deus e que Jó desviava-se do mal. É importante nós compreendermos a ideia de não cometermos um erro que toda vez nós costumamos cometer. É o erro de, quando nós vemos um versículo desse, nós atribuirmos mais crédito ao personagem do texto do que o Deus que o personagem serve. Quando a gente olha para um texto igual a esse e vê um homem igual Jó, reto, temente a Deus e desviando do mal, é tendencioso de nós apresentarmos mérito a ele. Mas eu e você não podemos nos esquecer jamais de uma doutrina bíblica que ela está inserida na Bíblia de uma forma muito forte. É a doutrina do pecado. A doutrina do pecado, simplesmente ela vai nos apresentar o que é ser humano. Ser humano é alguém com tendência ao pecar. Logo, depois da entrada do pecado do mundo, eu gosto de uma definição dada por naquele que na minha opinião é o maior teólogo que existe, Dr. N. Gruden. E o Dr. Gruden define ser humano assim: depois do pecado, ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Ser humano é gostar daquilo que não pode, é ter desejo por aquilo que é proibido, é simplesmente nascer morto para Deus. Agora me explica, baseado nessa doutrina, como é que a Bíblia fala de um homem que mesmo assim, nascendo em pecado, consegue ser reto, consegue temer a Deus e, o que mais me impressiona, consegue desviar-se do mal? Só existe uma resposta: Jó era temente a Deus, não é porque o temor brotava da sua carne. Jó era temente a Deus,
não é porque o temor brotava do seu coração. Jó desviava-se do mal, não é porque a sua carne queria, mas Jó era temente a Deus, porque o Deus que Jó servia brotava temor no coração dele. Qual é o nome dessa doutrina bíblica, Starley? Ela se chama graça. Santo Agostinho chegou a dizer que graça é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso implica em dizer que, a bem da verdade, alguém definiu graça de uma forma linda e perfeita. Um certo doutor em ciência da religião diz que graça era o alguém que veio aqui na terra, se fez ninguém, pegou ninguém que nós éramos e transformou para alguém da sua glória. Creia você ou não, Jesus é o alguém que veio aqui na terra, se fez ninguém, deixou o Espírito Santo nessa igreja e transformou nós que não éramos ninguém para o louvor e para a glória do nome dele. Significa que você precisa conscientizar da seguinte regra: não abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. Sabe por quê? O melhor de Deus já veio lá na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Não importa o que você tem para mostrar, mas você quer um presente dado por Deus que deve acabar com toda e qualquer consciência que você tenha de ficar depressivo. Essa igreja, não importa quem somos, íamos todos para o inferno, mas Jesus derramou a última gota de sangue na cruz do Calvário, e a partir de agora, essa igreja vai para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. A Bíblia não se cala apresentando então a segunda marca da vida de Jó. A Bíblia diz no versículo de número 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. É importante você se conscientizar que no mesmo capítulo 1 do livro do Patriarca, a Bíblia Sagrada vai enaltecer os momentos de confraternização que existia entre esses meninos e entre essas meninas. Atenção, cuidado, não se esqueça, nunca confunda confraternização com comunhão. Afinal de contas, confraternização é nós nos reunirmos simplesmente para momentos bons e felizes. Comunhão é muito mais sério do que isso. Confraternização é eu querer andar com você apenas nos momentos bons. Comunhão é eu querer continuar a andar com você nos momentos ruins. Confraternização é eu querer te aplaudir só quando você está de pé. Comunhão é eu querer amar a sua vida mesmo quando as aflições te jogou no chão. Eu estou lhe dizendo isso para lhe falar algo da parte de Deus. Igreja nunca foi, igreja não é, igreja nunca será um grupo. Afinal de contas, nós somos muito mais do que um grupo, somos um corpo, e esse corpo simplesmente tem um cabeça. E para essa igreja a promessa já estabelecida, creia você ou não, esta é a igreja do Senhor, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Nós temos que entender de uma vez por todas que quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus, e eu acredito que sobre o poder dele, sobre a orientação dele, nós vamos fazer proezas no nome daquele que fez os céus e no nome daquele que fez a terra. Ali é o pastor Frank. Estou achando que ele não estava. Deus abençoe, presidente. A Bíblia Sagrada não para, vai apresentar uma terceira marca da vida de Jó. A Bíblia vai apresentar sua estrutura financeira. Olhe bem dentro dos meus olhos. A Bíblia tem 500 versículos que vai falar sobre oração. A Bíblia tem quase 500 versículos que vai falar sobre a fé. Mas a Bíblia tem exatos 2.350 versículos que vão falar sobre dinheiro, sobre posse e sobre administração. Creia você ou não, Jesus falou mais sobre o dinheiro, sobre posse e sobre administração, do que sobre o céu. Jesus falou sobre mais o dinheiro, sobre posse, do que posse administrar. Jesus falou mais sobre dinheiro, posse e administração, do que sobre o inferno. A Bíblia enaltece a prosperidade da vida de Jó. Mas depois de falar tudo isso, eu quero lhe apresentar o exato momento que a vida de Jó vai começar a mudar. Porque ela começa a mudar a partir do versículo de número 6. É a partir do versículo de número 6 que a Bíblia vai apresentar um diálogo daqueles que são considerados os 2 seres mais poderosos que existem. O primeiro, não há nem o que duvidar, Deus. Aquele que João disse que viu assentado sobre um trono, e ao redor do trono 24 anciãos. Esses 24 anciãos estavam assentados sobre tronos menores. Afinal de contas, se eles estavam assentados sobre tronos menores, é porque tinha um trono maior.
aquele que tinham coroas de ouro nas suas cabeças, se levantavam, iam perante aquele que está sentado sobre o trono maior. Eles se curvavam, porque ninguém tem autonomia para olhar ele nos olhos. Eles se curvavam, se prostravam, abriram a boca, e as miríades celestiais cantam 24 horas por dia, dizendo: toda honra, toda a glória, todo louvor, toda força e toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, pois Ele comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Mas o segundo, creia você ou não, mas para nós da teologia, ele é chamado de autoridade, Satanás. Esse eu tenho ensinado, inclusive, o livro de Apocalipse, a ordem do meu pastor, e eu tenho apresentado os 22 capítulos de Apocalipse a partir da gramática grega. No livro de Apocalipse, Satanás é descrito como dragão, devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força. Creia você ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz e Satanás é sagaz. Poucas vezes na Bíblia nós temos um diálogo desses dois, Deus e Satanás, conversando olho no olho. E é nesse momento que Deus vai fazer 2 interrogações para Satanás. A primeira é: de onde vens, Satanás? Eu confesso para os irmãos que o primeiro verbo nem tanto, mas o segundo meio que faz a minha alma tremer. Ele diz assim: Senhor, eu venho de rodear a terra e eu venho de passear por ela. Você não passeia cabisbaixo, você não passeia triste, você não passeia preocupado. Esse é Satanás. Ele apresenta a sua agenda a Deus. Aqui nesse planeta, ele rodeia a terra, e por esse planeta, ele passeia por ela. Mas é nesse momento que Deus vai fazer a segunda interrogação: Satanás, enquanto você tem rodeado a terra, e enquanto você tem passeado por ela, observastes tu o meu servo Jó? E é nesse momento que eu fico pensando: será que Deus vai falar das fazendas de Jó? Será que Deus vai falar dos bois que Jó tinha? Será que Deus vai falar dos camelos que Jó tinha? Mas Deus não fala nem da estrutura financeira. Deus vai falar assim: Jó é um homem reto, íntegro, e ele afasta do mal. Eu tenho uma palavra para aqueles que ainda estão na classe D, que daqui um dia vão para a classe A, em nome de Jesus. Mas quando Deus ele olha do céu, Ele não olha necessariamente quanto você tem na conta. Ele olha para saber se seu coração o adora em espírito e o adora em verdade. Levante suas 2 mãos para os céus, porque eu recebo a autoridade de Deus para falar para você. Esta igreja nessa noite vai ser cercada pela Shekinah do Todo-Poderoso. E creia você ou não, seja fiel nas pequenas coisas, porque Deus vai abrir portas. E quando você chegar lá, você vai erguer a voz e dizer: só cheguei porque o Deus que fez os céus e a terra me colocou aqui. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Acalma, você vai chegar lá. Você não tem, mas você vai ter. Você ainda não viu, mas você vai ver. Deus fará coisas impressionantes para o louvor e para a glória do nome dEle. Mas nesse exato momento, Deus vai ouvir Satanás uma tese. E a tese é: Senhor, Jó te serve não é por causa da tua grandeza. Jó não te serve por causa da tua glória. Jó te serve é por causa dos bois que o Senhor tem dado para ele. Jó te serve é por causa dos camelos que o Senhor tem dado para ele. É por causa das fazendas que o Senhor tem dado para ele. Sabe o que Satanás está querendo inferir a Deus? Senhor, Jó te serve não é por aquilo a quem tu és. Jó te serve é por aquilo que o Senhor tem dado. Deus olha dentro dos olhos de Satanás e autoriza Satanás a tocar em toda a estrutura financeira de Jó. Satanás se esvai da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o pior começa a acontecer. Os sabeus que eram inimigos de Jó pulam para dentro das fazendas e num ato de loucura começam a matar toda a estrutura agropecuária do patriarca. Como se não bastasse, eles começam a assassinar justamente os funcionários de Jó. Um deles consegue escapar.
um deles consegue correr, e aquele que escapa e corre, simplesmente vai conseguir chegar até o seu patrão, Jó, e vai abrir a boca para dar a notícia. Jó, os sabeus pularam para dentro das fazendas, mataram animais, mataram meus colegas de serviço, sobrou apenas eu para te dar a notícia. Eu fico imaginando o que Jó vai fazer numa situação dessa, porque ele está ouvindo uma palavra de um funcionário seu, dizendo que tudo que ele tinha está começando a se esvair, de que tudo que ele tinha está se definhando, acabando e morrendo. Será que Jó desanimaria? Será que Jó retrocederia? Jó não desanima e Jó não retrocede. Sabe o que Jó faz? Ele simplesmente ouve essa palavra negativa. A Bíblia Sagrada diz que ele ergue os seus olhos aos céus e ele grita bem alto para Deus o escutar: Senhor, bendito seja o teu santo nome. Ele está dizendo para Deus: eu te sirvo não é por causa dos bois, não é por causa dos camelos, não é por causa do dinheiro, é porque tu és santo, é porque tu não tem começo, não tem meio, não tem fim, tu não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, tu é antes do Gênesis e vai continuar a ser depois do Apocalipse. Eu me dobro perante o Deus que fez os céus e a terra, a ti seja a honra, a ti seja a glória. Não é difícil aplicar essa mensagem, é simples. Com teu marido dentro de casa, ou se ele rapou, vem para essa igreja e bendito seja o nome do Senhor. O tanque de gasolina está cheio, bendito seja o nome do Senhor. Está vazio, bendito seja o nome do Senhor, porque essa igreja serve a Deus, não é por aquilo que Deus dá, mas é por aquilo a quem Ele é, um Deus grande, forte e poderoso. É nesse momento, Satanás vai se apresentar perante Deus de novo. Sabe o que Deus vai perguntar para ele? De onde vem, Satanás? Sabe o que ele vai responder? Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. Sabe o que ele está dizendo para Deus? Senhor, minha agenda não mudou. A minha agenda não muda. Enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja e o Senhor não julgar, minha agenda não vai mudar. Sempre eu vou estar rodeando a terra e passeando por ela. Mas Satanás vai inferir uma segunda tese a Deus. O senhor sabe por que Jó não negou o teu nome? O senhor sabe por que Jó não blasfemou? Porque os anticorpos no organismo de Jó funcionam em alto nível. Jó não pega gripe. Jó não sabe o que é um câncer dentro do seu organismo. Jó não sabe o que é doente, o que é ficar doente. Deus olha dentro dos olhos de Satanás e autoriza Satanás a tocar no organismo de Jó. É nesse momento que Satanás se esvai da presença de Deus. E Jó começa a perceber que começaram a brotar feridas no seu corpo. Esse homem, a partir de agora, vai conhecer os piores dias da sua vida. Esse homem, a partir de agora, vai saber qual que é o poder das enfermidades, determinando a quantidade de saúde que ele teria. O texto vai dizer que, de fato, e nos infere isso, que esse homem começou a se tornar digno de dó, digno de pena. Por onde esse homem passava na Mesopotâmia, a notícia é essa: Jó está pobre. Por onde se passava na Mesopotâmia, a notícia era essa: Jó perdeu fazendas, e Jó a partir de agora está doente. Como se não bastasse, em uma única cerimônia fúnebre, os seus 7 filhos e as suas 3 filhas, todos tiveram a sua vida ceifada, num momento de confraternização. É nesse momento que o emocional de Jó começa a ficar abalado. Mas mais do que o emocional de Jó, ficou emocionada a sua esposa. Porque ela começa a perceber que tudo que ela tinha ralado com seu marido para construir, todas as fazendas, a estrutura agropecuária, começa a se definhar. Ela derramou litros e litros de água na cerimônia fúnebre dos seus filhos. A partir de agora, ela entra para dentro do quarto e vê o seu marido gritando de dor. Ela vê o seu marido derramando simplesmente lágrimas e se lamentando e querendo entender o que está acontecendo, porque eu vou te falar algo que provavelmente pregador nenhum te falou. Não teve uma revelação na madrugada, Deus chegando para Jó e falando assim: Jó, acalma, Satanás se apresentou perante mim, eu estou só provando sua fé. Ele não sabe.
Não teve um profeta que diz assim: calma, Jó, Deus está provando. Ele perdeu filhos, ele perdeu filhas, ele perdeu as fazendas, ele está doente sem nem saber o porquê. E eu fico imaginando, meu Deus, o que é que esse homem vai fazer? Num ato de desespero, a esposa olha para ele e diz: Jó, amaldiçoa o teu, porque a partir de agora ele não é meu mais. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha só a resposta dele: mulher, as fazendas que ele nos deu, você aceitou? Camelos que ele nos deu, você aceitou? Os bois que nós tivemos que ele deu, você aceitou? As casas que ele nos deu, você aceitou? E a morte dos nossos filhos que ele está permitindo, você não quer aceitar? As doenças que ele está permitindo, você não quer aceitar? E eu fico pensando, agora será que esse homem vai retroceder, meu Deus? Será que esse homem veio blasfemar? Só que ele não retrocede, ele não blasfema, ele não para. É aí, presidente, que ele vai raspar a cabeça, ele vai para a rua da Mesopotâmia, fica nu e diz assim: Senhor, o Senhor precisa entender que nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que para lá eu vou voltar. Senhor, quando eu nasci, eu não trouxe boi, eu não trouxe camelo, eu não trouxe dinheiro, eu não trouxe fazenda, eu não trouxe status, eu não trouxe prestígio, porque boi passa, dinheiro passa, status passa, prestígio passa, mas a única coisa que não vai faltar é a presença do Deus que fez os céus e a terra. Essa não vai faltar jamais. É nesse momento que Satanás preocupa. Como é que faz para parar esse homem? A morte dos seus filhos não pararam. A perca do dinheiro não parou. A saúde desse homem simplesmente não para e não afeta, ainda que seja um pouco, a comunhão dele com Deus. O texto vai dizer que o estado de Jó ficou tão deplorável, mas tão deplorável, que Jó começou a virar notícia naquele país. Ao ponto da notícia de que Jó ter perdido tudo, simplesmente vai cair na boca, vai cair no ouvido dos seus amigos. E eles se levantam para ir até Jó. Eu preciso te confirmar, aqueles camaradas eram bons amigos. O problema é que a teologia deles é que estava errada. O texto vai dizer que quando eles encontraram Jó, a situação de Jó estava tão deplorável, mas tão deplorável, que quando eles viram Jó, eles ficaram 7 noites e 7 dias sem ter coragem de dar uma palavra para Jó. É nesse momento que a Bíblia vai dizer que Jó ficou no pó e na cinza, e na gramática hebraica remete à tese de que o ex-fazendeiro, a partir de agora, mora no lixo da cidade. Só que quando eles abriram a boca para falar o que está em Jó capítulo 4, verso 7. Sabe o que um deles pergunta? Jó, segundo o que eu tenho visto, quando é que os inocentes pereceram? Sabe o que ele está dizendo? Jó, se você está perecendo, é porque você deixou de ser inocente perante Deus. Eles estavam cometendo um erro sério. Sabe qual? Eles estavam falando coisas no nome de Deus que Deus jamais falaria, verbalizando coisas no nome de Deus que Deus jamais verbalizaria, e profetizando coisas no nome de Deus que Deus jamais profetizaria. É aqui que eu preciso te ensinar apenas 2 lições. A primeira é que a gente tem que ficar atento no que a gente fala. Existe na Índia um hospital com 3 frases. Primeira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por uma serpente, 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, um homem foi picado por um escorpião, 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Terceira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem, 2 pontos, esse provavelmente irá morrer. Você sabe que existe um veneno que é pior do que o veneno de serpente e de escorpião. É o veneno que está na língua de muita gente boa por aí. Segundo problema é quando a gente não fala, mas é quando a gente ouve. Porque quando a gente ouve, a gente vai passar por um processo estranho de permitir com que nós acreditamos naquelas palavras de efeito negativo. E eu preciso te relembrar
que a melhor pessoa para estar do seu lado, de fato, vai ser aquela que alimenta a sua fé. Em contrapartida, a pior pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta as suas dúvidas. Sabe por que eu digo isso? Porque até o capítulo 5 do patriarca Jó, você viu um homem que não se dobra, um homem que não se curva e um homem que não reclama. Mas Satanás descobriu como é que estava fazendo para minar a fé do patriarca. Porque a partir de palavras negativas, e a partir do capítulo de número 6, você vai encontrar um patriarca, você vai encontrar um Jó se amaldiçoando, você vai encontrar Jó amaldiçoando o seu pai, você vai encontrar Jó amaldiçoando a sua mãe, inclusive você vai encontrar Jó amaldiçoando até o homem que saiu para o pai dele correndo dando notícia: seu filho nasceu. Até esse homem já amaldiçoa. Satanás viu que não conseguiu parar Jó com enfermidades físicas, mas Satanás conseguiu parar Jó simplesmente nas enfermidades emocionais. Satanás simplesmente conseguiu mais do que fazer Jó sangrar pelo corpo. Ele viu que Jó começou a sangrar pela alma. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Pessoas sangrando, sangram. Pessoas machucadas, machucam. E pessoas feridas, ferem. Você vai encontrar do capítulo 6, 7, 8, 9, 10, capítulos e capítulos, Jó se amaldiçoando, e você sabe que a Bíblia nos garante que a boca fala do que o coração está cheio. É muitas das vezes pelas palavras, você mede o termômetro da fé, da vida de um homem e de uma mulher que se prostra a Deus. Só que Jó já tinha ouvido até esse exato momento a voz do seu funcionário, a voz da sua esposa, a voz de Bildade, a voz dos seus amigos. Só que Jó ainda não tinha ouvido a voz mais poderosa que existe. E é por isso que eu quero convidar você, já estou finalizando, a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, quantos acharam? Diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó. Irmãos, eu vou falar algo aqui, o meu coração queima para falar para alguém. Eu não sei qual que é o capítulo da história da sua vida. Se é um capítulo de percas, de traumas, mas hoje o Espírito Santo me toca para falar para você: fica tranquilo, fica tranquila, porque o capítulo 38 da história da sua vida está chegando, viu? Capítulo 38 vai ser aquele capítulo que Deus vai começar a explicar um bocado de coisas. Por que tanta decepção, traição, por que tanta perda? Ele vai explicar por que tudo isso está acontecendo. E quando esse dia chegar, prepara que as muralhas vão ao chão. Gigante vai tornar pequeneu. E pode ter certeza que quando Deus decreta, simplesmente não tem demônio que é louco de ficar na frente dele. É Ele mesmo que pergunta em Isaías capítulo 43, quem é que pode escapar das minhas mãos? E operando eu, quem é que tem coragem de atravessar a minha frente? Depois dessas coisas, depois Jó ter perdido tudo, o Senhor começou a falar para Jó: pira no que eu vou ler daqui para frente. Deus vai ordenar no versículo de número 3 para Jó: Jó, cinge os teus lombos, como homem perguntar-te-ei, e tu me responde. Sabe o que Deus está falando para Jó? Jó, prepara os teus lombos, porque o Criador vai perguntar para a criatura. O que pode tudo vai perguntar para aquele que não pode nada. Se prepara, porque aquele que tem simplesmente poder e autonomia, aquele que desfruta de autoridade absoluta, o poderoso monarca, vai perguntar para o seu súdito. Você já imaginou você numa conversa dessa? Olha só a primeira pergunta que Deus vai fazer para Jó no versículo de número 4.
diz assim: Jó, onde estavas tu quando eu fundei a terra? Faze-me saber, já que você é tão inteligente para reclamar. Sabe o que Deus está fazendo com Jó? Ele está fazendo Jó retornar ao Bereshit, ao Gênesis. E ele fala: Jó, no dia que eu criei os céus e criei a terra, no dia que eu disse assim, haja luz e houve luz. No dia que eu colei as estrelas no céu, no dia que eu criei o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, no dia que eu criei Adão, no dia que eu formei Eva, no dia que eu soprei neles o espírito e a alma vivente, Jó, onde é que você estava? Faz-me saber. Sabe o que Deus estava falando para Jó? Jó, antes de você nascer, eu já estava. Antes de você virar criança, adolescente, jovem, eu já estava sentado no trono. Jó, é importante você saber que antes de você casar, eu já estava sentado no trono. Antes de você ficar milionário, eu já estava sentado no meu trono. Jó, antes de você perder tudo, Jó, eu já estava sentado no trono. Sabe por quê, Jó? Porque você simplesmente é um ser humano que tem começo, tem meio e tem o final. Jó, eu começo o começo e eu decreto o finalizar das coisas. Sabe por quê, Jó? Porque ninguém nunca me criou. Eu sou todo poderoso, Jó. Eu sou antes do Gênesis, eu vou ser depois do Apocalipse. Jó, os teus problemas pegaram você de surpresa, mas eu já sabia que todas as coisas iriam acontecer. E é isso que eu quero dizer para você: a porta da tua vida fechou, pegou você de surpresa. Deus não, simplesmente uma decepção veio você, pegou você de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. E do mesmo jeito que Ele sabe que veio o problema, Ele vai dar a vitória para o louvor do nome dEle. Porque, Starley, Ele é eterno. Eu estava falando isso no seminário teológico segunda-feira. De eternidade a eternidade, Ele é o Todo-Poderoso. Segunda pergunta, aqui eu estou finalizando. Jó, vai uma segunda pergunta para você. Jó, verso 5, quem é que pôs as medidas no universo? Quem é que tem uma corda que dá conta de medir o universo? Você tem? Você sabia que você é só um ser humano dessa igreja? E você sabia que essa igreja está numa cidade que com 245, totalizando 246 municípios, vão formar um estado? Você sabia que o aglomerado de estados vão formar um país, que o aglomerado de países vão formar um continente? Que os continentes vão formar um planeta, que o planeta vai formar um sistema, que os sistemas vão formar uma galáxia. E segundo aquele telescópio Hubble lá da NASA, existem 2 bilhões de galáxias. E há quem diga que depois desse telescópio ser modernizado, pode chegar a 4 bilhões de galáxias. E o Deus de Jó está falando que Ele mede a galáxia com a corda que Ele tem. Sabe o que significa isso? Significa que se Ele é um Deus tão grande que as nuvens estão estrada dos seus pés, que probleminha é esse que coloca medo em você, mas jamais vai colocar num Deus que é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. É aí que eu preciso dizer para você. Jó fez 16 perguntas a Deus, 38 queixas. Sabe quantas perguntas Deus vai fazer a Jó? 70. Sabe quantas Jó dá conta de responder? Isso, nenhuma. Vamos ficar de pé? Cadê aquele louvor? Olha para cá. Sabe o que vai me impressionar? E tem até um problema aqui, na verdade. Deus em nenhum momento falou para Jó dos filhos que ele perdeu. Deus em nenhum momento falou para Jó das filhas que ele perdeu. Deus não falou das fazendas que Jó perdeu. Deus não falou de nada dos problemas de Jó. E a pergunta é: por quê? Só existe uma resposta. Deus estava descravando a atenção de Jó, que estava focado apenas nas coisas que ele havia perdido. E ele estava redirecionando a atenção de Jó para o sol, para a lua, para os animais.
E Deus estava ensinando para Jó: Jó, é importante você se conscientizar que enquanto tiver sol se levantando aqui na Mesopotâmia, ele só está se levantando porque eu autorizo ele se levantar. Eu vim trazer um recado de Deus. Hoje de manhã acordei, me consagrei, plantei o meu joelho no sofá, minha esposa ainda deitada, eu orando, pedindo: Deus, dá uma palavra para levar para eles. E o Espírito Santo tocou no meu coração para falar: não se preocupe, porque enquanto tiver sol se levantando em Goiânia, só está se levantando porque o nosso Deus sentado no trono ainda tem o poder sobre os céus e sobre a terra. É aí que algo vai acontecer. Deus, depois de terminar o verdadeiro seminário com Jó, depois das 70 perguntas que Deus fez para Jó, Jó só abre a boca para falar assim: Senhor, agora eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor, eu sei que os homens têm uma caneta que podem até escrever a vírgula, mas a caneta que decreta o ponto final está na mão dos reis, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Só que Deus não finaliza para Jó dizendo assim: Jó, agora lembra dos inimigos que te feriram. Vai, ora por eles. E é ali que uma lição de fato impressiona. Uma lição que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe nunca estudou dentro da graduação de teologia. Minha mãe não sabe o que é metodologia científica. Minha mãe não sabe o que é dispensacionalismo, sensacionalismo, não sabe nada. E ela está ali. Mas minha mãe ensinou uma das poderosas lições na vida de todo crente vitorioso. Minha mãe ensinou assim: meu filho, no dia que os homens tiverem nojo de você, meu filho, no dia que os homens te esquecer, no dia que os homens te abandonar, planta o seu joelho no chão, porque Deus se curva para ouvir um coração quebrantado e contrito na presença dele. E aí, igreja, que eu ainda quando adolescente, nós passamos uma experiência complexa. Quando nem casado eu era, lá na casa da minha mãe e do meu padrasto. O pecado rodeou de perto. E quando o pecado rodeia a sua casa, ele não vai parar até destruir sua família. Quando o pecado rodeia a sua casa, ele não vai parar enquanto fazer você se divorciar e levar seus filhos para o inferno. Mas o que Satanás parece que esqueceu é que minha mãe tinha ensinado uma lição. Eu lembro que adolescente plantei o joelho dentro do quarto da minha mãe. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo. E se um dia você vê eu falando assim: o Espírito Santo falou comigo, você pode ter certeza. O Espírito Santo falou comigo. Ele me diz assim: Starley, meu filho, enquanto nessa casa estiver de joelhos dobrados, Satanás ele vai soprar, mas essa casa jamais irá cair. Foi por isso que eu convidei você a ficar de pé. Sabe o que aconteceu? Jó orou. A Bíblia diz que tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. Lembra dos meninos, das meninas que morreram? Jó a partir de agora tem 10 filhos no céu. Jó tem 10 filhos na terra. Jó a partir de agora teve a sua riqueza restituída, mostrando que quando o homem sabe que ele não é nada, mas está diante de um Deus que é tudo, quando o homem sabe que ele é pó, mas está diante de um Deus que tem uma glória e uma Shekinah poderosa, Deus se compadece dele e abre as portas para o louvor e para a glória do nome dele. Então é por isso que eu quero convidar você, não a rezar, com todo respeito, mas eu quero convidar você a orar. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Se você não conhecer, eu não quero te colocar em constrangimento, mas pega na mão da pessoa que está do seu lado. Diga assim comigo: Espírito Santo. Levanta a mão dele para cima.
Stanley, por que você pediu para pegar na mão dele ou na mão dela? É simples, porque eu já sei que você está deficiente espiritualmente. Sabe esse cristão do lado, ele está pegando fogo na presença de Deus. Diga assim comigo: Espírito Santo. Mais alto, vai ter que fazer igual John Wesley. Espírito Santo, nessa noite eu te peço, me toca, me abraça, entra na minha casa, toca o meu coração, vem sobre mim, em nome de Jesus, vem sobre mim. Eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Canta, 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 canta. O barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá. Cadê ele, hein? Está causando Cadê medo ele? em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem. Aí, andando sobre as águas. Canta, Parece canta, que canta, é canta, Jesus. canta. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Levanta a mão dele para cima. Receba em nome de Jesus Cristo o Espírito Santo da renovação. Eu não estou aqui de brincadeira. Receba em nome de Jesus Cristo o Espírito Santo que libera a cura divina aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno: espírito de enfermidade, desaloja do corpo dele. Espírito de enfermidade, respeita a unção de Jesus Cristo aqui nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo aqui nessa noite. Receba, receba, receba o batismo aqui nessa noite. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, Está causando, medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem. E quando ele vier, hein, parece que é Jesus. andando sobre as águas, Aleluia! está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Aleluia! Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Você vai pegar esse microfone, quantos estão orando, vai recebendo, viu? Não estou brincadeira, Shekinah de Deus está cercando essa igreja nessa noite. Os pentecostais simplesmente têm a liberdade nessa noite para entender que perante o Espírito Santo eu me dobro perante Ele, é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo batiza, Ele cura, Ele salva, Ele renova, Ele toca a gente aqui nessa noite. Você vai pegar esse microfone e você vai dizer igual disse Josué: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo,